Olá, caro aluno, seja bem-vindo. Nesta aula narrada, vamos falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de avaliação estudados no texto base: avaliação diagnóstica, somativa, formativa e autoavaliação. Embora o material principal da aula tenha trabalhado bem o assunto com o texto e o vídeo de encerramento, como um profissional responsável ou ao menos corresponsável pelo processo de avaliação dos cursos online, você, futuro DI, deve ter muito claro como e quando usar as diferentes maneiras de avaliar em um processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos em frente? Para começar, gostaria de convidá-lo a refletir sobre as questões apresentadas na tela. É importante que, depois da leitura do texto base da aula e dos vídeos indicados nele, você pare para pensar o que é avaliação para você. Ou seja, como você vê esse processo de avaliar se determinado conhecimento foi adquirido ou não? Acha isso importante? Acha desnecessário? Por quê? De forma geral, infelizmente, nosso sistema educacional, escolar e não escolar, usa a avaliação como ameaça e punição. No entanto, historicamente, ela não foi criada e pensada dessa forma. A avaliação é, na verdade, uma forma de identificar o que foi assimilado ou não pelos alunos, para que os assuntos em que ainda há dúvidas sejam melhor trabalhados. Isso tem relação direta com a maneira como o erro é entendido. Vivemos em uma sociedade em que o erro é visto como incompetência. Entretanto, o erro faz parte do ser humano tanto quanto sentir fome. O erro faz parte do nosso processo de crescimento e amadurecimento físico, intelectual e emocional. Não nascemos sabendo e acertando tudo. Nascemos e, aos poucos, vamos aprendendo diferentes coisas de diferentes maneiras. E, sem dúvida alguma, o erro está presente nessa trajetória de modo muito significativo, pois é ele que nos informa se as nossas decisões foram assertivas ou não. E é só a partir disso que repensamos, melhoramos, aperfeiçoamos e tentamos novamente. Assim, fazemos o link com a terceira pergunta e podemos concluir, então, que a avaliação pode e deve ser uma oportunidade de mostrar ao aluno o que ele ainda não sabe para, a partir disso, propor novas referências e interações que o leve à construção do conhecimento. Errar uma resposta não deve ser visto como incompetência do aluno, pois cabe questionar se a pergunta foi bem elaborada. Afinal, caso não tenha sido, o erro do aluno pode ter sido provocado pelo erro de quem pensou a avaliação. Atente para isso. A partir da discussão da tela anterior, talvez isso já tenha ficado mais claro, mas ainda assim acho que cabe a pergunta: para que serve então a avaliação? Bem, a resposta é que a seleção dos instrumentos de avaliação da aprendizagem não podem ter o sentido apenas de classificação dos resultados em que se destacam quem foi aprovado ou quem foi reprovado. A avaliação deve ter a função de ampliar a compreensão do aluno sobre o assunto, deve provocar melhorias no processo de ensino-aprendizagem para que a interação aluno-conteúdo e ou aluno-tutor aconteça de maneira mais efetiva e deve ajudar nas tomadas de decisões do processo educacional em questão, tendo como foco a qualidade do curso da aprendizagem dos alunos. Depois disso tudo, é provável que você esteja se questionando sobre como avaliar e de que modo, qual é o melhor jeito de fazer isso. Pois bem, é um questionamento positivo e necessário. Contudo, como já coloquei no texto base da aula, não existe melhor ou pior maneira de fazer a avaliação da aprendizagem, tanto na modalidade presencial como na à distância. O que existe são diferentes tipos de cursos com diferentes abordagens pedagógicas e objetivos, e o processo avaliativo deve ser coerente com isso. Sendo assim, é importante saber que não há uma única forma de avaliar o aluno e cada uma dessas abordagens avaliativas, diagnóstica, somativa, formativa e autoavaliação, tem características próprias e, portanto, devem ser utilizadas respeitando-se o tipo de curso desenvolvido.
Mas que tal falarmos com mais detalhes sobre cada uma dessas abordagens? Então vamos lá. Comecemos pela avaliação diagnóstica. Como o próprio nome informa, esse tipo de avaliação tem o intuito de diagnosticar algo, como, por exemplo, nível de conhecimento dos alunos sobre determinado assunto, maneira como eles lidam com algumas situações, se têm determinados hábitos e etc. Normalmente, esse tipo de avaliação é realizado no início de um curso, pois ele pode dar informações importantes sobre as características do grupo e, a partir dessas informações, algumas decisões podem ser tomadas no sentido de atender melhor o público. Vejamos alguns exemplos disso na EAD. Logo no início das aulas, enviar aos alunos um questionário para identificar a familiaridade tecnológica das pessoas, abrir um fórum para que as pessoas comentem se já tiveram alguma experiência com cursos à distância. Nos cursos presenciais, a avaliação diagnóstica é muito usada no primeiro dia de aula, quando o professor pede para o grupo se apresentar e realiza alguma dinâmica. A avaliação somativa já é nossa velha conhecida. Embora você possa não reconhecê-la pelo nome, ela pode ser identificada como as provas que acontecem bimestralmente ou ao fim dos semestres, ou ainda as provas de recuperação, substitutivas, etc. A principal característica dessa abordagem é que a preocupação é muito maior com a nota, que representa quanto o aluno acertou, do que com a qualidade do conhecimento adquirido. Esse é um tipo de avaliação pontual, ou seja, ela tem dia e hora marcada para acontecer. E se nesse momento o aluno não responder adequadamente às questões propostas, sua classificação, nota, será baixa. Como sabemos, é um tipo de avaliação muito utilizado no nosso sistema educacional e está bem presente na nossa cultura. Contudo, usada como única maneira de avaliar não é eficaz e pode produzir resultados desastrosos no fim do processo. Isso porque não vivemos de momentos estanques. Nossa aprendizagem é processual, acontece a todo momento e, portanto, ser avaliado em um único desses momentos dificilmente irá refletir o que, de fato, o aluno fez durante todo o tempo do curso. Diferentemente da avaliação somativa, que é pontual e se baseia na quantidade dos acertos ou erros, a avaliação formativa é processual, ou seja, acontece o tempo todo. A principal característica dessa abordagem é a preocupação com a qualidade do conhecimento adquirido, ou seja, com a formação do indivíduo. Em um processo de ensino que privilegia a reflexão, a curiosidade, a investigação e a criatividade dos alunos, a avaliação deve ter a função de acompanhamento contínuo, de maneira que a maior preocupação seja com a qualidade da reelaboração e a produção de novos conhecimentos, e não com a quantidade de conteúdos aprendidos. Em outras palavras, esse tipo de avaliação privilegia a construção do saber e não a reprodução dele. Por fim, mas não menos importante, temos a autoavaliação. Pouco se fala desse tipo de avaliação, mas, particularmente, a considero muito importante pelo efeito que ela pode causar nas pessoas. Se bem trabalhada, ela provoca a reflexão crítica do aluno sobre o seu processo de aprendizado, questiona a sua autonomia e, por consequência, produz amadurecimento. No nosso sistema educacional, a autoavaliação é pouco utilizada e, infelizmente, mal explorada em muitas das vezes. Isso acontece porque pouco se trabalha a maturidade dos alunos para que façam a autoavaliação de modo criterioso e sincero. Como resultado, todo mundo acha que merece nota 10, mas, na verdade, o que essas pessoas estão fazendo é se enganar, pois não têm maturidade suficiente para perceber e avaliar seus atos, suas prioridades e o comprometimento com o seu próprio aprendizado. Vale ressaltar que, para ser aluno de cursos EAD, a autonomia e o comprometimento são fundamentais. Sendo assim, a autoavaliação é uma abordagem necessária nesses cursos. Para finalizar, que tal pensar em todas essas maneiras de avaliação juntas?
Impossível? Não é não. A avaliação multidimensional é o que podemos chamar de ideal, pois faz uso de todas as abordagens e, deste modo, consegue, de forma efetiva, dar conta de todo o processo de ensino-aprendizagem. Muito bem, depois disso tudo, você já é quase um expert em avaliação e tenho certeza que saberá fazer bom uso desse conhecimento como DI. Boa sorte e até a próxima aula!